Olá, meus amigos, vamos continuar, né? Demos uma paradinha estratégica aí. O professor Luiz Antônio aí estipula aí em torno de 30 a 35 minutos aí para o aluno dar uma relaxada, esses blocos aí de 30 a 35 minutos para fixar melhor. Agora, nós vamos para o capítulo 10º, que fala da promoção, né? Olha aí, promoção. O que é promoção? Promoção é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior dentro da respectiva categoria funcional. Professor, dá um exemplo? Sim, vou dar um exemplo para vocês, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma categoria aqui, assistente administrativo fazendário, né? A estrutura funcional é o seguinte deles, né? Eles têm 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui a estrutura de carreira deles tem classe A, tem a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Então aqui pronto, né? É a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior. Ó, então do A vai para o B, do B vai para o C para o D e o D para o E. Então, ou seja, não pode o cara sair direto, ó, para o E. Isso não é permitido. Então, ele tem que ser 1 a 1, né? E nós vamos verificar o seguinte, que essa promoção, ela dar-se-á por dois, né? Por dois mecanismos, ó. Por mérito, por antiguidade. Mérito, antiguidade, assim, alternativamente, que vai se dar essa promoção aqui, no caso aqui dessa lei aqui, né? Dessa categoria funcional aqui. Então, isso que vem a ser a movimentação. Então, a promoção é o que? A movimentação dentro da própria categoria funcional. Ele continua sendo AFA, né? Classe A, classe B, classe C, classe D. Professor, o que o cara ganha, né? O salário aqui é esse, né? O salário do B, ó, 2 cifrão, ó, 3 cifrão. Ele ganha um troquinho a mais por cada movimentação. Por isso que o povo é doido por promoção, né? Então, a partir do momento que o cara ele é estabilizado no serviço público, o que acontece com ele? A partir do momento, primeiro, para ele se movimentar, ele tem que ser estável, né? Ele vai entrar no A. O A vai ser o provimento inicial, né? Tá aqui. Depois disso, ele fica louco para chegar no E. O objetivo do cara, né? Porque esse aqui vai ser a última classe, a classe especial, a maior remuneração da categoria. Então, este é o conceito inerente à promoção, né? Tá? Essa promoção. Só lembrando para vocês que nós temos aqui, em outros planos de carreira, ele trata essa movimentação dentro como o quê? Ele trata como uma forma de provimento derivado. Tá? Como forma de provimento derivado. O Estatuto aqui do Rio Grande do Sul, ele não trata disso, ele trata de uma movimentação interna. Artigo 36, olha só. O artigo 36, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é passar como é que será feita essa promoção. As promoções de grau a grau, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, né? Nos cargos organizados em carreira, não é? Ou seja, só existe promoção nos cargos de carreira, ou seja, não existe promoção nos cargos isolados. Obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, na forma da lei. Que lei que é essa? Lei de carreiras, né? Que deverá assegurar critérios objetivos na avaliação do merecimento. Então, vai ter que ter critérios objetivos aí, ok? Vem comigo, artigo 37. Qual que é o trabalho do artigo 37? É trazer requisitos para a promoção. Somente poderá concorrer à promoção um servidor que, ou seja, que merecer, primeiro, preencher os requisitos estabelecidos em lei. Que lei que é essa? É a lei específica do cargo, né? 2, não tiver sido punido nos últimos 12 meses com a pena de suspensão convertida ou não em multa. Então, olha só, ele não pode ser punido, né? É claro que nós temos aí outras, né, penalidades, né? Pode ser uma repreensão, por exemplo, né? Então, repreensão, ele pode se promover. Então, ok, não pode ser punido por suspensão. Professor, e se ele for punido com demissão? Cara, se for punido com demissão, aí que ele não será promovido, porque ele foi liberado, ele não faz mais parte aí da administração pública, ok? 3, vem comigo, pronto. Então, esses são os dois requisitos. Primeiro, preencher os requisitos estabelecidos em lei.
Então, cada lei vai trazer, a ideia aqui do Estatuto Geral é dar um norte para os planos de carreira e não ser punido nos últimos 12 meses. Presta atenção com números, tá? Artigo 38, né? Será anulado, em benefício do servidor, a quem caiba por direito o ato que formalizou indevidamente a promoção. Ou seja, qual que é o trabalho do artigo 38, né? Então, promoção é uma briga de foice, né? Porque tem as vagas, né? Por merecimento ou por antiguidade, né? Então, tem lá para quem merece. Então, se uma pessoa foi promovida de forma indevida, ela será o quê? Anulada. Esse é o trabalho aí, o dispositivo do artigo 38, né? E se ela foi promovida de forma indevida, ela furou o olho de um colega. Ele furou o olho, tomou a vaga de um colega. E aí, professor, esse colega que foi tomado a vaga vai cair no parágrafo único, ó. O servidor a quem caiba a promoção receberá a diferença de retribuição a que tiver direito. Então tá aí para a galera, ele receberá essa diferença que tem direito. Bacana? Fechou, né? Então, capítulo 10, pago para a galera, né? Agora a gente vai para o capítulo 11, né? E agora, professor, o capítulo 11, né? Primeiro, readaptação. Agora, o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, né? Nós vamos tratar de quê? Das formas de provimento derivado. Professor, readaptação, já expliquei lá no comecinho da aula, vamos ver se você está bom. Readaptação é naquela situação na qual o servidor público está sofrendo o quê? Limitações físicas ou mentais para o desempenho de sua função. E aí, professor? Aí a administração pública vai fazer um esforço, nós vamos ver aqui o esforço da administração pública para readaptar o servidor em uma outra função compatível com as suas limitações e com o cargo atual que ele ocupa. Compatível com o cargo atual que ele ocupa, por exemplo, ele é auditor fiscal aí da Secretaria de Fazenda, né? Ele não pode ir para ser médico, por exemplo, porque é totalmente incompatível, ele não tem habilitação para isso. Então é feito todo um estudo para readaptá-lo. Essa é a ideia central da readaptação. Cai em concurso? Claro que cai em concurso. Então, readaptação, perdão, não é reabilitação, é readaptação. A reabilitação nós vamos estudar lá no processo, no processo administrativo disciplinar, né? Readaptação é a forma de investidura do servidor estável. Tá? Opa, informação importante, atenção. Só cabe readaptação nos casos de servidor estável, em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com a sua vocação ou com as suas limitações que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, podendo ser processada a pedido ou ex officio, né? Ou seja, essa readaptação ela tem que ser provocada pelo próprio servidor, na qual ele está sentindo a necessidade, ou pela própria administração pública, né? Como assim para a própria administração? Ex officio, né? Vamos supor, o que mais acontece, isso é na Secretaria de Educação. Então está lá um professor lá, né? Ele não está mais conseguindo dar aula, mas ele quer continuar, né? Só que todo mundo sabe, está prejudicando os alunos, então a diretoria da escola, a própria Secretaria de Educação, vai ter a responsabilidade de encaminhar essa situação, né? Para não prejudicar os alunos. Então tá aí, artigo 39, né? Vamos lá. Parágrafo 1º, tá? A readaptação será efetivada, sempre que possível, em cargo compatível com a aptidão do servidor, observada a habilitação e a carga horária exigidas para o novo cargo, né? Então aí, ó, observadas a habilitação, né? Então se o cara, habilitação, por exemplo aqui, ó, exemplo, né? Ó, exemplo, né? Se ele é de nível superior, tá? Ele tem que ser, habilitação, cargos normalmente de nível superior, tá? Não pode ser lá do nível fundamental, por exemplo. Não pode, tá? Opa, aqui não é X, X é aqui embaixo, tá? Não pode, né? Aí. E a carga horária exigida para o novo cargo. Então tem que ter essa compatibilidade aí, tá certo? Ah, professor, mas se o cara não aceitar, não tem essa de não aceitar, tá? Se ele pode ser considerado, cara, inapto. E aí? Ele vai levar nas costas uma aposentadoria compulsória, proporcional, tá?
E ninguém quer isso, porque vai aposentar com menos. Lembra da promoção que eu expliquei para vocês? Tá? Então o cara conseguiu a estabilidade dele, está lá. Qual que é o outro alvo dele? É para a última classe nível. Última classe lá, por quê? Porque lá é o maior salário, é o objetivo de todos. Se no meio do caminho ele tiver uma aposentadoria, vai ser proporcional. Ele não vai conseguir chegar lá. Ponto final. Aí, né? Então, cara, é assim que funciona, né? Parágrafo 2º. A verificação de que o servidor tornou-se inapto para o exercício do cargo ocupado vem em virtude de modificações em sua aptidão vocacional ou em seu estado físico ou psíquico. Será realizada pelo órgão central de recursos humanos no Estado e que, à vista de laudo médico, estatuto social e psicológico, indicará o cargo em que julgar possível a sua readaptação. Então tá aí para a galera, né? Passa pelo laudo médico, a perícia médica, né? Aí tem o órgão central de recursos humanos, né? Aí eu digo para vocês, né, com muito orgulho, eu tenho orgulho disso, que eu fui superintendente de gestão de pessoas do estado de Mato Grosso, o órgão central, e lá estava subordinada quando eu era superintendente, o quê? A perícia médica. Então eu vi muitos desses casos aí de readaptação, muitos, né? Parágrafo 3º. Definido o cargo. Opa, então lá já passou o laudo psicológico, não sei o quê, pericial, escolher um cargo compatível. E aí, vai efetivar? Não. Aí a lei, isso aqui é a primeira vez que eu vejo em todos os estatutos que eu tive oportunidade de administrar, a lei está concedendo o quê? Uma experiência para ele. Definido o cargo, serão cometidas as respectivas atribuições ao servidor em estágio experimental, experimental. Então, tem dois tipos de estágio aqui no Estatuto. Tem o estágio probatório, que é uma coisa para a efetivação do cargo, e tem o estado experimental, que é para verificar a situação do readaptado. Não esqueçam disso, né? O examinador gosta dessas coisas. Pelo órgão competente, por prazo não inferior, olha que interessante, não inferior a 90 dias, o que poderá ser realizado na mesma repartição ou em outra, atendendo sempre que possível às peculiaridades do caso, mediante acompanhamento sistemático. Então tá aí para a galera, né? Mediante acompanhamento sistemático, né? Vamos lá. No caso de inexistência de vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até que se disponha deste para o regular provimento, né? Ok, tranquilo, né? Vamos comigo. Artigo 40. Se o resultado da inspeção médica concluir pela incapacidade para o serviço público, será determinada a aposentadoria do readaptado. Olha aí o cara já entende como uma punição, né? Então, se concluir pela incapacidade, não deu certo, ele vai o quê? Ele vai para a aposentadoria. Só que essa aposentadoria não é aquela aposentadoria integral, ela vai ser uma aposentadoria proporcional, e a partir do momento que ele tem aposentadoria proporcional, ele não consegue mais se movimentar na carreira, ele não vai ser mais objeto da famosa promoção. Tá aí. Então, pode ter certeza que a galera foge disso aqui como o diabo foge da cruz, né? Ele não quer, mas vai ficar em casa. Tudo bem, mas o salário vai ser, né, menos, né? Artigo 41. Em nenhuma hipótese poderá a readaptação acarretar aumento ou diminuição da remuneração do servidor. Olha que coisa interessante. Em nenhuma hipótese ele vai ter o quê? Aumento ou diminuição de sua remuneração. Diminuição é tranquila. Por quê, professor? Porque salário é coisa sagrada, não pode ser reduzido, né? E também, o aumento, ele está lá no plano de carreira, não pode, né? Ok. Exceto quando se tratar de percepção de vantagens cuja natureza é inerente ao exercício do novo cargo. Vantagens, né? Ou seja, o cara foi para um outro cargo e esse outro cargo tem uma gratificação específica para o exercício daquela função. Aí tudo bem, aí ele pode receber essa gratificação. Mas linha de regra é normal. Parágrafo único. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão e vencimento inferior, ficará assegurado ao servidor a remuneração correspondente ao cargo que ocupava anteriormente. Então tá aí para a galera, né? Ele foi readaptado,
só que nesse cargo que ele foi readaptado, o plano de carreira é inferior, ganha menos, vai reduzir o salário? Não, ele fica assegurado o padrão anterior. Tá? Então a ideia é manter a mesma remuneração. E a ideia central é o seguinte, ele está sendo readaptado não porque ele quer, mas por uma situação maior do que a sua vontade, uma alimentação física, né, do corpo dele, né? Ok? Artigo 42, vem comigo. Verificada a adaptabilidade do servidor, ou seja, agora ele já se adaptou ao novo cargo que ele foi readaptado, no cargo e comprovada a sua habilitação, será formalizada a sua readaptação por ato de autoridade competente, né? Vai ser publicado no Diário Oficial e vai ser assentado na sua ficha funcional. O órgão competente poderá indicar a delimitação de atribuições do novo cargo ou no cargo anterior, apontando aquelas que não podem ser exercidas pelo servidor e, se necessário, a mudança de local de trabalho. Então está aí para vocês aí a readaptação, bacana? Então ele vai ter essa questão, pronto. E agora, pessoal, agora a gente vai falar o próximo capítulo, tá? A gente falou da readaptação, agora a gente vai falar da reintegração, né? A reintegração também é uma forma de provimento. No começo da aula nós falamos sobre isso. Na reintegração. Reintegração ele vai ser reintegrado, ou seja, ele estava lá no céu, ele estava no seu cargo público, tá? E ele foi o que? Demitido a bem do serviço público. Essa demissão, ela pode se dar através do quê? Ela pode ser ocorrida através do Poder Judiciário, decisão transitada e julgada, ou por processo administrativo, né? Ou por processo administrativo. O que acontece com ele, né? Foi derrubada essa decisão, então foi reformado, então o que? Ele vai ser reintegrado. E a reintegração, antes da gente ler os artigos, né? O artigo 43 da lei, nós temos que ir lá na Constituição Federal. O que diz aqui a Constituição Federal? No artigo 41, aquele que foi objeto da alteração da emenda 19, parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga ser estável reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, né? Então está aí para você o dispositivo constitucional da reintegração, ok? Então vamos lá, isso aqui é importante. Agora nós vamos aqui para a lei 10.098, tá? Que não tem nada de polêmica, aqui está pacificado este assunto aqui. Capítulo 12, da reintegração, artigo 43, vem comigo. Reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado, ou ao resultante de sua transformação, em consequência de decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento, né? Então isso aí que é a reintegração, né? Então vamos fazer um desenhozinho aqui, né? Então é o seguinte, né? Vamos colocar aqui que em 2015, tá certo? Aqui um servidor foi demitido, certo? Ele, inconformado com isso, ingressou na justiça, tá? Já em 2016. O processo tramitou, andou. Em 2025, realmente o troço é lento, tá? Houve uma decisão. Tá? Decisão de quê? De reintegrá-lo. Tá? O que acontece aqui? 10 anos depois, né? Então é o seguinte, a decisão ela vai, com ressarcimento. O que eu estou explicando agora, esse desenho aqui, é esse cara aqui do ressarcimento, ó. Então a decisão ela foi reformada aqui da demissão, tá? Então ela vai retornar em 2005 e todo esse período aqui, ele será o quê? Ressarcido.
Aí. Por que, professor? Porque é o seguinte, os motivos que retiraram do serviço público foram cancelados por uma decisão judicial ou administrativa, por exemplo, né? Então tá aí para vocês, né? Então isso aqui, ó, ressarcimento de prejuízo decorrente do afastamento. Então é como ele se tivesse trabalhado todo esse período. Vamos ler de novo? Reintegração, retorno. Então ele tinha saído e ele retornou, né? Retorno do servidor demitido do cargo anteriormente. Então do cargo aqui, né? Anteriormente ocupado. Ou ao resultante de sua transformação. O que acontece aqui? Vamos explicar agora esse resultante aqui da sua transformação. Em aqui, esse cargo aqui, ele ocupava aqui, por exemplo, ó, o cargo de ata, tá? O de ata, né? O cargo de ata aqui em 2015, né? O que acontece aqui, ó? Em 2020, houve uma transformação na carreira e transformou esse cargo de ata aqui num cargo de ATE, por exemplo, aqui. De ATE. Um outro cargo, houve uma transformação do cargo, tá? E aí isso aqui está perdurando. O que acontece? Em 2025, esse cara tem uma decisão para ele retornar ao ano de 2015. Só que em 2015 o cargo era ata. Então, como houve uma ou ao resultante da sua transformação, ou seja, ele vai ingressar aqui, ó, num cargo de ATE. Tá aí. Isso que significa esse dispositivo da transformação. Em consequência de decisão administrativa ou judicial. Outra informação importante, que esta decisão aqui, ela pode ser uma decisão do Poder Judicial, ou pode ser uma decisão aqui administrativa. Aí. Puxa, professor, que legal, hein? Tá aí. Que legal. Aí para vocês aí, que legal esse negócio aqui, né? Muito interessante isso, né? Ok. Com ressarcimento de prejuízo decorrente do afastamento aí. Consegui aí exemplificar para vocês aí, né? Ok. Ó, cargo anteriormente ocupado. Ok. E aí, professor? Aí nós temos detalhes, né? Então, uma coisa que eu quero que você saiba agora é o seguinte, do cargo anteriormente ocupado, tá? Anteriormente ocupado. Fechou, né? E agora, professor? Vem comigo aqui. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo. Professor, encontrando-se provido o cargo. Em 2015, tá? E aqui em 2025. Demora mesmo, tá? Aqui ele foi reintegrado. Em 2015, o cargo dele, como ele foi demitido, a consequência, o cargo ficou vago. Tá? Ele ficou vago, ok? Em 2017, por exemplo, tá? Teve concurso público e o cargo foi ocupado. A vaga dele foi ocupada, tá? Vamos colocar aqui por Luiz. Ok, foi ocupado por Luiz. O que acontece? Luiz, em 2025, ele já adquiriu a estabilidade. Só que em 2025, o sujeito demitido, vamos colocar o nome dele aqui, ó, de Pedro. Tá? Pedro, o que acontece com Pedro? Ele vai vir ocupar o cargo de Luiz. Luiz vai ser obrigado, tá, a sair desse cargo. Luiz vai ser obrigado a sair desses casos, né? Ele vai ser obrigado a sair desse caso, tá? Tá aí. Ele vai ser obrigado a sair do cargo, né? Ele vai ser obrigado. Ele tem estabilidade? Tem.
Se ele tem a estabilidade, a primeira opção de Luiz, ele será reconduzido. Como assim, professor, será reconduzido? Em 2017, tá? Luiz ocupava o cargo de professor. Certo? Ele era estável. Aí. Ou seja, em 2015, ele vai ter que dar a vaga dele para Pedro. Ele vai sair. Só que ele já ocupava um cargo anterior. Quando ele tomou posse em 2017, ele fez aquela famosa declaração de quê? Aquela famosa declaração lá de ocupação de cargo. Aquela famosa declaração. Com essa declaração, ele vai ser o quê? Reconduzido ao cargo anterior. Então, esse a amarelinha aqui, ó, será reconduzido ao cargo de origem. Aqui, ó, professor, tá? Sem direito à indenização. Outra, que coitado, né? Sem direito à indenização, né? Pronto, isso aqui é a primeira hipótese, né? Segunda hipótese, tá? Ó, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, né? O segundo caso aqui é do aproveitado. Tá? Aproveitado. Aproveitado por quê? Porque ele estabilizar. O que significa aproveitado, professor? Significa dizer o seguinte, né? Por que ele vai ser aproveitado aqui? Primeiro, ele tem estabilidade. Se ele não tivesse a estabilidade, ele seria o quê? Exonerado sem receber nada, tá? Sem receber nada, tá? Sem receber nada, ok? Então, ele será aproveitado um outro cargo compatível, tá? Outro cargo. Agora, o seguinte, não tem vagas em nenhum outro cargo, não tem lugar para ele. Aí, como ele tem a estabilidade, ele vai ser posto em disponibilidade. Ele vai ficar em casa recebendo, tá certo? O Instituto da Disponibilidade a gente vai estudar nessa aula ainda. Aí, disponibilidade. Então, o cara tem que saber isso, tá? Isso aí o cara. Então você tem que saber. Quando o problema da reintegração é quando o sujeito volta. Então, quando o sujeito volta, nós já vimos aqui 3 situações que possa acontecer. E nós temos uma outra situação, que eu vou colocar agora em vermelho, né? Aqui, ó. Em 2024, a vaga de Pedro foi preenchida por Antônio. Antônio ainda está em estágio probatório, não tem estabilidade. Então, nesse caso aqui, Antônio será o quê? Exonerado. Por que Antônio será exonerado? Porque, diferentemente de Luiz, Luiz tem a estabilidade. Então, quando o cargo já estiver, se o cargo estiver vago, ele volta, acabou. Não tem nada dessa explicação. Mas ele não vai, o examinador jamais vai colocar isso. Ele vai colocar a situação assim. O cara tem a estabilidade, tá? Se o cargo tem estabilidade, se o cargo estiver ocupado. Se o cargo estiver ocupado, o que vai acontecer com o ocupante do cargo? 3 coisas, ó. A sua recondução, nessa ordem, aproveitamento ou posto em disponibilidade. Essas são as situações. Se está ocupado, o cara não tem estabilidade, ele vai para a famosa exoneração, que é uma forma de vacância. Bacana, entenderam? É bastante detalhes. Então aqui eu recomendo que você, nesse exato momento, você faça o seguinte, para o vídeo e volta de novo a explicação, cara. Apaga tudo, faz outro desenho disso. Esses mapinhas aqui, é bom esses desenhozinhos, cara, para quê? Para fixar o conteúdo. Passe concurso público quem consegue fixar conteúdo, ok? Vamos lá, parágrafo 2º. Na hipótese de cargo ter sido extinto, tá? O servidor ficará em disponibilidade. Tá aí, ó. Tá? Em disponibilidade, observado o disposto artigo 51 a 53, que nós vamos estudar, né, nesse bloco ainda, né? Ou no próximo bloco, né? O que acontece agora? O cargo foi extinto. Tá? O cargo dele foi extinto. Não existe mais cargo. Não tem como estar vaga porque foi extinto. Então, ele vai ser posto em disponibilidade inicialmente, e, claro, depois ele vai ser aproveitado, né? Parágrafo 3º. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica
e verificada a incapacidade para o serviço, o público será aposentado. Então, como ficou muito tempo fora, a gente sabe que a reintegração não é um instituto rápido, sempre demora muito, né? Ele vai ser submetido à perícia médica, inspeção médica, se ele não tiver condições, vai para casa, vai para a aposentadoria, né? Bacana? Ok. Professor, isso aqui é reintegração, né? Só para recordar para vocês, né? Isso aqui para ficar fixado. Efeitos da reintegração, ou seja, o sujeito foi reintegrado, caso o cargo esteja ocupado, provido. Tá? Então ele voltou. Quando ele voltou, na vaga dele já tem um cara lá marcando posição. O que vai acontecer? Se esse cara for estável, ele vai ser, primeiro, reconduzido ao cargo de origem. Tá? Lá atrás, sem direito à indenização. 2, aproveitado no outro cargo. Tá? Aproveitamento. Ou terceiro, se não tiver vaga para aproveitar, ele vai ser posto em disponibilidade. Bacana? Tá aí. Agora, se ele está ocupado, o cara não é estável, ele será o quê? Exonerado. Ô, professor, que dó. Pois é, que dó. Pronto, bacana? Então tá pago aí o Instituto da Reintegração. Vamos para o outro instituto, que é da reversão, né? Essa reversão significa o quê? Ó, reversão. Reversão você tem que colocar na cabeça, é do aposentado. Então o cara foi para casa, tá certo? Por pedido dele, por uma outra situação, a aposentadoria dele foi cancelada, né? Aí ele vai retornar. Qual que é o nome da ferramenta desse retorno do aposentado? O nome disso chama-se reversão. Cara, você vai acertar todas as questões de concurso, né? Reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, né? Quando verificada por junta médica oficial a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria, né? E hoje nós temos aí uma coisa no direito previdenciário que é desaposentação, né? Os caras querem porque eles estão querendo voltar porque ganha mais, né? Bacana? Então vamos lá, continuando, reversão, né? Parágrafo 1º. O servidor que reverter terá assegurada a retribuição correspondente à situação funcional que tenha anteriormente à aposentadoria. Então ele volta o quê? Ele volta exatamente no momento da carreira onde ele estava no momento da aposentadoria, né? Vem comigo, parágrafo 2º, né? Ao servidor que reverter, aplicam-se as disposições dos artigos 18 e 22 relativas à posse e exercício, respectivamente. Então, a posse e exercício, o prazo, né? Artigo 22 é 15, que ele pode, posse. O 32 é o exercício, que são 30 dias, né? Então, ele passa a ter esse prazo aí. Vem comigo, né? 45. A reversão far-se-á a pedido ou ofício. Olha aí. Então, cara, ele foi aposentado por invalidez, por exemplo, né? Ele não queria. Por quê, cara? Porque é proporcional, cara. É menos. Aí, passados aí um ano, pô, agora eu tô bom, eu tô bem, cara. Eu fiz uma fisioterapia, estou até jogando bola, eu posso voltar a trabalhar. Então ele pode ir lá mandar um pedido, né? Entrar com um processo administrativo lá, né? Entrar com um pedido. Ou por ex officio, né? Por vontade da administração. O que acontece? A administração pública faz um mutirão lá para o quê? Fazer nova perícia médica. O INSS gosta muito disso, né? A nova perícia médica. E nessa perícia médica aí, pode falar que já cessaram as condições lá da sua aposentadoria por invalidez, por exemplo, né? Artigo 46. O servidor com mais de 60 anos não poderá ser processado a sua reversão. Tá aí, né? 47. O servidor que reverter não poderá ser aposentado antes de decorridos de 5 anos de efetivo exercício, salvo se sobrevier outra moléstia que o incapacite e definitivamente o for invalidado em consequência de acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições. Aí é uma coisa bem específica. Parágrafo único, vem comigo aqui, né? Parágrafo único. Para efeito deste artigo, não será computado o tempo em que o servidor, após a reversão, tenha se licenciado em razão da mesma moléstia, né? E, finalmente, o último dispositivo, o artigo 48, né? Vamos aqui, o artigo 48. O tempo em que o servidor esteve aposentado será computado na hipótese de reversão exclusivamente para fins de nova aposentadoria. Então, vai contar o tempo de serviço dele, né?
Então está aí para vocês, a reversão não tem muitos detalhes, né? Próximo dispositivo, que a gente vai estar falando aqui, é o dispositivo da disponibilidade e do aproveitamento, né? Ele é posto em disponibilidade. Professor, disponibilidade e aproveitamento, nós temos que estudar sempre de mãos dadas, um com o outro, né? Vamos colocar posto em disponibilidade, né? O cara está lá na sua secretaria, né, normal, e aí a secretaria, por vontade governamental, foi extinta a secretaria e todos os cargos ali também foram extintos. Aí acabou, se foi extinta a secretaria, não tem onde você trabalhar. E aí, professor, aí, inicialmente, você vai ser posto em disponibilidade. E depois, a administração pública vai encontrar um novo local para você laborar, para você trabalhar, e para você voltar ao serviço público. E esse nome da palavrinha mágica, por retorno das suas atividades, chama de aproveitamento. Então, primeiro você é posto em disponibilidade e depois você vai ser aproveitado em uma outra situação. Isso que é, seção primeira, vamos lá, da disponibilidade. A disponibilidade decorrerá da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. Então, um cargo foi considerado o quê? Extinto ou declarado a sua desnecessidade. E aí? Você tem estabilidade. Se você não tiver disponibilidade, se você não tiver estabilidade, tchau e benção, exoneração. Acabou, tá? Agora, como você tem a sua estabilidade, olha a importância disso, você não vai embora, você vai ser posto em disponibilidade, tá? Parágrafo único. O servidor estável ficará em disponibilidade até seu aproveitamento em outro cargo. Então, uma coisa está vinculada à outra, né? Artigo 50. O provento da disponibilidade será igual ao vencimento do cargo, acrescido das vantagens permanentes. Então, está aí para vocês, né? Só que você não movimenta mais na carreira. E aí, eu digo para vocês o seguinte, o artigo 50, ó. O provento da disponibilidade será igual ao do vencimento do cargo. Tá? Isso é para o Rio Grande do Sul. E muitos outros estatutos que eu tive oportunidade de ministrar, o cara é posto em disponibilidade, tá? Com proventos proporcionais. Tá? Então aqui o estatuto foi bacana com o servidor público. Colocou aí que ele será o quê? Igual ao vencimento do cargo. Tá? Só que ele vai... acrescido das vantagens permanentes, não daquelas provisórias, está aqui, né? E ele não movimenta mais, ele vai para casa com esse provimento aqui. Então, esse aqui é o artigo 50, diferente do que tem sido tratado do restante do Brasil. Parágrafo único. O servidor em disponibilidade será aposentado se submetido à inspeção médica e for declarado inválido para o serviço público. Aí, bacana, vai aí por invalidez, né? Inválido, ele pode ser também aposentado. Pronto, então esse aqui ele está em disponibilidade. E agora, professor? Agora o cara, né? Ele vai ser agora o quê? Aproveitado. O cargo dele foi cancelado, foi extinto, né? O declarado de sua desnecessidade. Só que a administração pública encontrou o quê? Um posto para ele. Ele vai ser o quê? Aproveitado. Vem comigo. Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade e far-se-á obrigatoriamente em cargo e atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Olha aí, obrigatoriamente em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, isso que é o aproveitamento, né? Aí eu digo para vocês aí com bastante orgulho, com bastante tranquilidade esse assunto, que eu falo para vocês o seguinte, né? Na minha experiência de gestor governamental, né? Principalmente na área de recursos humanos, gestão de pessoas aí, que eu tive oportunidade de várias secretarias de Estado, né? Na minha época teve um órgão que foi extinto, foi declarado sua necessidade, todos os cargos estavam ali. Então eu trabalhava na Secretaria de Administração, esse pessoal foi tudo lá para nós, e a gente aproveitou em outras situações, né? Vem comigo. Artigo 52 diz o seguinte, né? O órgão central de recursos humanos poderá indicar o aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública estadual na forma de regulamento. Bacana, né? Artigo 53. Salvo decorrência comprovada por junta médica oficial,
será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Olha aí, gente, atenção, né? Então é o seguinte, ele está em disponibilidade. Tá? Aí saiu o ato de aproveitamento dele. Ele tem 30 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício, olha só, olha o que vai acontecer. Será sem efeito, vai ser tornado sem efeito o seu aproveitamento. Cancela aquilo lá. E cassada a disponibilidade. Tchau e benção. A partir desse momento que foi cassada a sua disponibilidade, você deixa de ser servidor público. Você deixa os seus vínculos emocionais, jurídicos, de fato, de direito do cargo público. Então, é cassada a disponibilidade, mesma coisa aqui. Tchau, tchau, né? Então, ele tem 30 dias, olha isso, em 30 dias, se ele não for, punição dele. Pronto, vai tornar sem efeito o ato de disponibilidade e depois vai fazer o seguinte, vai aí, como é que eu falo aí, e vai cassar a sua disponibilidade.